Me chama muita atenção na vida do profeta Eliseu, e eu quero compartilhar aquilo que está enchendo o meu coração, amém? Aquilo que está falando nessa manhã aqui com você. Vamos ler a partir do verso 14. Segundo Reis 13, verso 14. Todos encontraram? Diga glória a Deus. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco de flechas. E ele tomou um arco de flechas e disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. E então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu e disse mais Eliseu: atira. E ele atirou, prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E a tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, quando alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, ressuscitou o homem e se levantou sobre os pés. Até aqui. Esse é o último momento do profeta Eliseu. Você vê que esse homem, não sei aqui a maioria que conhece a história do profeta Eliseu, Eliseu foi sucessor de um outro profeta muito conhecido biblicamente, chamado Elias. Ele foi o sucessor. Elias ungiu esse Eliseu, andou um tempo com ele, e até que Deus fez com que Elias fosse arrebatado, arrancado da terra num redemoinho. E o Eliseu percebeu isso tudo e pegou a capa do Elias e colocou a capa sobre ele, recebeu essa unção e o que a Bíblia chama de uma porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, automaticamente foi para Eliseu, porque Eliseu queria isso. Elias um dia falou: Eliseu, o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero da porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. E ele falou: se você, é duro o que você está me pedindo, é difícil, só que se você me ver partir, isso será feito. Então Eliseu grudou, colou no Elias, e até o último minuto da vida de Elias, ele viu Elias partir naquele redemoinho e recebeu essa unção. Então esse homem chamado Eliseu, para mim, é uma das maiores figuras do Velho Testamento. Na minha visão, é um tipo de Cristo, porque ele é o homem da porção dobrada no Velho Testamento. E se você for estudar, os estudiosos concordam que Elias, durante seu ministério, fez 7 milagres.
E se você for estudar a vida de Eliseu, todos os estudiosos concordam que enquanto ele estava vivo, ele fez 13. E esse aqui, que os ossos dele ressuscitam um homem, é o 14º. Então tem algumas coisas que Deus pode nos apresentar diante dessa história dos últimos momentos desse homem. Primeiro que ele era um homem cheio de poder, orou, fez um monte de milagre, Deus ressuscitou gente, até os ossos dele ressuscitou depois de morto, mas ele morreu. A Bíblia começa dizendo, o texto a partir do verso 14, estando Eliseu padecendo de enfermidade para morrer. É bom que fique estabelecido isso, que crente morre, profeta morre, pastor morre. É bom que fique estabelecido essas coisas, porque senão a gente entra em crise, achando que tem gente que tem foro privilegiado em relação à morte. E não tem, nós somos mortais. Esse Eliseu estava padecendo para morrer, e até o rei chorou, porque o rei gostava muito dele. E os últimos atos dele foi... É tão tremendo, o homem quando ele tem uma chamada, uma porção dobrada, até morrendo ou morto, Deus usa. Ele estava morrendo, enfermo, e ele disse assim, olha, pega essa flecha, abre essa janela e atira, porque Deus vai dar a vitória para você contra os sírios. Aí ele disse, agora pega a flecha e arremessa contra o chão. O rei foi e fez 1, 2, 3 no chão e parou. O homem velho, Eliseu, o profeta já velho, indignado, falou, rapaz, você tinha que ter atirado 5, 6 ou mais vezes, porque o Senhor iria dar a vitória completa, mas porque você parou, só foi 3 vezes, você só vai ferir eles 3 vezes, mas o que Deus queria é que você continuasse para consumir com os sírios, demonstrando que Eliseu, mesmo na hora da morte, tinha um espírito de vitória. Ele falou assim, lança a flecha da vitória. Ele repete 2 vezes, flecha da vitória, flecha da vitória. Um homem com espírito de vitória, de guerra. Isso, irmãos, eu fiquei pensando para compartilhar com vocês na vida de Eliseu, porque são os últimos atos de um grande homem de Deus que tinha uma porção dobrada, que ficou doente, que morreu, mas mesmo na hora da morte estava instruindo outros para vencer. É um legado, o legado de Eliseu. O legado de Eliseu mostra também que em certo tempo lá os moabitas saíam para perseguir o povo, e numa dessas correrias que eles tiveram, eles estavam levando um homem para sepultar, e quando viram o bando dos moabitas, jogaram o homem no sepulcro do profeta. O homem bateu nos ossos do profeta, ressuscitou e saiu andando. E aqui eu quero, para ser prático, partilhar com os irmãos algo a respeito desse legado, desses ossos de Eliseu que ressuscita. O que nós podemos aprender é que a morte, ela não tem o poder de parar aquilo que você faz em vida. A Bíblia diz que o sangue de Abel, o próprio sangue do Abel ainda fala, fazendo uma referência ao sangue de Cristo, porque hoje nós vamos participar da ceia. E você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Celebrando a memória daquilo que Jesus fez em vida. Jesus estabeleceu a ceia com seus discípulos e disse, todas as vezes que vocês se reunirem aí e forem celebrar, coma do meu corpo, coma do meu sangue, celebrem em minha memória. A memória de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição está sendo lembrada aqui hoje. E será lembrado por toda a eternidade, aquilo que Jesus fez como legado, aquilo que Eliseu deixou como legado, os seus ossos, a unção que invadiu os seus ossos. Eu faço uma pergunta, que unção, que tipo de unção você persegue como crente? Eliseu perseguiu a unção que estava na referência profética, que era o Elias. Só que a unção do profeta Elias era uma unção espiritual em relação ao chamado e ao reino de Deus.
Só que às vezes nós, como igreja pós-moderna, focamos em buscar uma unção que não tem a ver com o alto. O nosso olhar não está para o alto. Quando Eliseu decide pedir aquela unção do profeta para ele, ele está querendo algo do alto, algo de Deus para fluir no terreno profético do ministério que ele iria exercer a partir daquele momento. Mas a maioria de nós, como igreja, e principalmente a nossa geração, aprendeu a atrair uma unção das coisas daqui da terra. Qual é o tipo de unção que você atrai? Qual é o tipo de unção que você persegue? Você persegue a unção para fluir no profético? Você persegue a unção para buscar as coisas de cima, ou a unção para buscar as coisas de baixo? Essa é uma lição que nós podemos aprender com Eliseu aqui. Eliseu atraiu a unção que fluía no Espírito de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Você pode notar que a nossa geração ela é muito terrena, muito terráquea. Nossa geração, elas acham que crescer em Deus é crescer aqui na terra, no ambiente da terra. Crescer em Deus é crescer em prosperidade. Esse homem morreu velho, profeta. Um profeta desse aqui morreu aí doente, lá no canto. Não se sabe se ficou rico, não ficou. Mas até os ossos dele, depois de morto, ressuscitavam as pessoas. Por quê? Porque a unção que ele atraiu foi algo que veio do céu para ele. Agora, às vezes a gente está perseguindo uma unção de prosperidade. Às vezes a gente está perseguindo uma unção até de Deus, mas para fluir na presença dos nossos irmãos, mas para ter o nosso próprio ministério, as nossas próprias coisas, nossa própria casa, nossa própria empresa, sabe? O que você anda buscando? Qual é o tipo de unção que você persegue? Você não é daqui não, eu devo te lembrar que você não é da terra não. Você não pertence aqui não, você é cidadão do céu. Você pode trabalhar, você pode vestir, comer, beber, você pode até ter uma certa posse, se Deus te agraciar com algumas coisas, louvado seja o Senhor, mas lembre-se que isso é uma unção que Deus te deu para você fluir nas coisas espirituais. Por quê? Porque aí você vai deixar um legado. Então, o que você faz na terra reflete na eternidade. Essa é a verdade do texto. O que podemos aprender com Eliseu? A morte não tem o poder de parar o nosso legado. Ela reflete o que nós fizemos durante a vida, a nossa morte. Ou então vai se apagar a memória. Vai se apagar, fala, não fez nada, passou por aqui, viveu aqui, mas ninguém sabe nem para onde foi. O profeta não. O profeta estava enterrado, sepultado, o homem caiu nos ossos dele. Quando caiu, levantou. Porque mesmo de morto, depois de morto, ainda falava. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus falam até hoje. E todos aqueles que creem nesse sacrifício são salvos pelo poder do sacrifício feito na cruz, que até hoje ainda fala. Todos que se ajoelham, todos que se prostram diante dessas verdades, são salvos pelo poder do sangue de Jesus. Eliseu foi um dos profetas que nos arremete para Cristo. Profeta do Antigo Testamento que aponta para Jesus. E por último, o que Deus faz, Deus cumpre. Quando você busca, quando você persegue a unção do alto, aquilo que Deus te prometeu, se não cumpriu em vida, vai cumprir na memória depois que você partir. Fica tranquilo, que o que Deus prometeu, Ele cumpre. Você pode não ver, mas os outros que ficarem vivos vão ver o que Deus prometeu se cumprindo, mesmo depois da morte. Jeremias falou muita coisa, profetizou muita coisa e morreu sem ver, mas nós estamos vendo. Outras gerações viram
Aquilo que Jeremias profetizou enquanto estava vivo, morreu, não viu se cumprir, mas hoje nós vemos se cumprir. Até hoje se cumpre coisas que Jeremias estava falando. Porque a morte não tem o poder de parar o legado. O duro não é morrer, irmão. O duro é morrer sem saber para que veio aqui. O duro não é morrer, o difícil não é morrer. A maior tragédia da vida não é a morte, né? É morrer sem propósito. Você morrer sem saber por que você existiu. Deus cumpriu na vida do profeta Eliseu, mesmo depois de morto. Porque a unção dobrada, Deus foi tão caprichoso. Você pode estudar, eu estava dando uma olhada na lista dos 14 milagres sobre a vida de Eliseu. Esse é o 14º. Ele estava morto. Talvez Eliseu não prestou atenção nesse detalhe, porque isso a gente pode perceber depois. Mas se ele tivesse prestado atenção, ele ia falar, rapaz, vou morrer, vai faltar um milagre. Elias fez 7 e comigo aconteceu 13. Eu sei que ele não pensou nisso. Estou falando, se fosse o caso de ter pensado, ele poderia ter dito assim, bem que Deus podia ter feito mais um antes de eu morrer. Aí os ossos dele, Deus completou a obra. Porque Deus não depende de nós estarmos vivos para Ele continuar fazendo. Incrível como que Deus faz depois que Jesus morreu. Como Deus faz depois que Jesus foi assunto ao céu. Como que a igreja está viva até hoje. Jesus não está fisicamente presente. Jesus está aqui fisicamente? Jesus está aqui no espírito da igreja. Mas presente fisicamente Ele não está. E a igreja já se passa 2000 anos e a igreja não quebra. Já notou isso aí? Tem gente que tem medo, o escândalo vai acabar com a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, escândalo nunca acabou com a igreja. A igreja teve as portas queimadas, os exemplares de pergaminhos, papiros bíblicos queimados, enterrados, os profetas, os apóstolos, sepultado em praça viva, colocado em estacas de madeira, queimado como tochas humanas em praça viva, os apóstolos lançados em arenas, os leões comiam eles vivos, as cabeças decapitadas. Paulo foi colocado com a cabeça em um tronco e deceparam a cabeça de Paulo. Pedro sepultado de cabeça para baixo numa cruz, pendurado. João foi jogado em um tacho de gordura fervendo e isolado numa ilha, quase 100 anos de idade. Todos esses foram os nossos irmãos, os homens da Bíblia que você lê, todos eles, todos os apóstolos de Jesus foram martirizados de forma horrenda, mas não parou de transmitir a revelação e o legado da palavra. Não parou, a igreja não caiu, não quebrou, pelo contrário, os historiadores dizem que quando caía uma gota de sangue dos crentes na terra, servia de semente para nascer os outros, ia nascendo crente em tudo quanto é lugar. O sangue era semente por onde a igreja crescia e começava a espalhar crente em tudo quanto é lugar. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. A igreja não quebra, as portas do inferno não prevalecem, porque há um legado, há uma história por trás disso. Então você fica preocupado, se você é a igreja de Jesus, você está seguro, você está seguro, nem a morte nem a vida, nada pode te separar. Irmãos, vamos continuar. A luta já se apresentou, as dificuldades já foi. Agora, você não pode entrar na onda do rei. O rei foi visitar um profeta doente, o profeta estimulou o rei e o rei parou. Aquele que estava morrendo estava melhor do que aquele que estava vivo. Ele falou, rapaz, você tem que ter mais pegada, você tem que ter mais ânimo. Você tinha que ter lançado, era 5, 6, 7 flechas no chão. Não pode parar não, porque Deus ia te dar os sírios e acabar para sempre. Ia consumir toda a história dos sírios para sempre, mas você parou. Agora não tem jeito. Você vai até vencer umas 3 vezes, mas parou.
O homem, na hora da morte, estimulando aquele que estava com saúde e com vida. Então nós estamos vivendo um período de morte, mas nós temos que ter o espírito do profeta velho que está ali, que mesmo vivendo vivendo a ânsia, vivendo a angústia, que a igreja hoje vive a ânsia. A igreja é esse tipo do profeta Eliseu na terra hoje, vivendo a ânsia, a expectativa de gente que está indo, de gente que está doente, aquela sombra da morte em volta dos nossos lares, mas nós estamos estimulando. Pode lançar a flecha, e não lança pouca não, continua, se você parar você não vai vencer. Ah, pastor, mas e se morrer? Se morrer, depois de morto, vai continuar falando. Por quê? Porque em vida deixou um legado profético. Se morrer, falar assim, por aqui passou um homem, por aqui passou uma mulher, agora ele desfruta do gozo do Senhor, da alegria do Senhor. Irmão, é duro falar isso, é duro, mas a igreja demorou muito para tratar esse tema. A gente falava às vezes de morte, de vida na igreja, os irmãos faziam. Passa a morte que eu estou forte. Você falava em morte, os irmãos benziam tudo. Agora eu quero ver se você não fala. Irmão, tem que encarar o tema. Tinha irmão que batia no cantinho da cadeira 3 vezes assim, escondidinho do pastor. Isso não adianta. Se a morte vier, ela leva. Você pode estar com o cabelo loiro, com o cabelo preto, pode fazer mecha, pode fazer vermelho, pode fazer o que for. Você pode estar diferente, a morte vai até olhar e falar assim, não, mas não está aí ainda. Não, tudo bem, irmão. Se for o dia. Então, eu creio que Deus vai fazer essa fase da pandemia passar, mas nós precisamos ficar maduro com relação a essas coisas. Porque a gente tem que semear aqui uma semente poderosa na terra. A mesma semente do evangelho dos nossos irmãos, a mesma semente dos profetas, a mesma semente de Cristo Jesus, que até hoje o seu sangue ainda fala, e até hoje nós participamos do corpo e do sangue do Cristo que morreu. Morreu, mas ressurgiu. A igreja vai morrer, mas vai ressurgir. E essa fase é preparatória. Você quer ver cantar gostoso? Nós vamos cantar lá. Você quer ver adorar gostoso? Nós vamos adorar lá. Você acha gostoso vir para o culto adorar? É bom, não é bom? Ei, como é que é gostoso? A gente levanta a mão, a gente sente uma paz, adoração. Você quer ver a adoração que nós vamos fazer lá na eternidade? Você quer ver lá? É lá que o negócio vai ser bom. Então se prepara, a igreja. Por quê? Porque a unção que você tem que perseguir não é a unção daqui da terra, não. É a unção que está em Deus, é do alto. É aquela que está no profeta, está acima de você, é do alto. Ele quis a unção que estava no Elias. Ele falou, essa unção desse cara eu quero, só não quero elas não, eu quero mais. Dá um pouco mais. Você comece a buscar de Deus um pouco mais. Vamos participar da nossa ceia. Isso aqui é um legado. Os irmãos que vão nos auxiliar, por favor, chegue para cá. A nossa ceia está